E aí, seja bem-vindo, bem-vinda à apresentação da mentoria Assuma o Controle da Sua Vida, Carreira e Finanças. E antes de mais nada, quero falar sobre essa imagem. Essa imagem foi escolhida, por quê? Porque ela simboliza o ciclo da vida. Todos nós, em alguns momentos, estamos aqui precisando de ajuda para subir, né, um próximo nível, né? E muitas vezes nós somos essa pessoa que ajuda. E eu acredito que muitas vezes nós estamos aqui, somos ajudados, e daqui a pouco vamos ajudar o próximo que está subindo. Então, muitas vezes me coloquei aqui como aluno, como mentorado, e entendi muita coisa, aprendi muita coisa com meus mentores. E, nesse momento, eu me coloco aqui à disposição para te ajudar a assumir o controle da tua vida, carreira e finanças. Um pouquinho sobre mim. Eu sou formado em engenharia química e trabalhei na indústria por 17 anos. Indústrias Klabin SA e Tigre Tubos e Conexões. O cargo máximo que eu cheguei foi coordenador da qualidade do meio ambiente e, nessas funções, eu fui líder de pessoas, líder de grupos e líder de projetos. Aí, aproximadamente 16 anos nessas lideranças. Também liderei grupos para homens cristãos, é, me formei coach, né? Nesse processo de me formar coach, eu fui coach também, que é o cliente do coach. Nesse processo, como coach, eu estabeleci um objetivo que era criar um curso online, né? E eu criei, então, um curso online chamado Homens de Caráter. É, e aí, o que é interessante, nesse processo, eu estabeleci o objetivo de, em 3 meses, lançar o meu curso, e em 3 meses e 10 dias, eu estava com o curso vendendo. O que acontece? Quando você entra num processo de coaching, num processo de mentoria, você entra numa rota de aceleração, onde muitas coisas que estavam paradas, às vezes há anos, você coloca em movimento e as coisas começam a acontecer. Daí, a partir de então, comecei também a estudar marketing digital, né? E, através aí de cursos, mentorias, imersões, esses cursos, mentorias e imersões sobre marketing digital, inteligência emocional, empreendedorismo, gestão do tempo e produtividade, são esses assuntos aí que eu tenho estudado, que eu tenho trabalhado. E, por último, sou também analista de perfil comportamental. Bom, eu tenho a missão nessa apresentação de te explicar por que as pessoas estão tão ansiosas e sobrecarregadas, não sabendo o que querem da vida, ou quando sabem, estragam várias áreas da vida para conquistar seus objetivos. Por acaso você tem andado ansioso, ansiosa, sobrecarregado, sobrecarregada? Você sabe o que você quer da vida? E quando você sabe, você tem conseguido dar foco nisso, sem estragar todo o restante da sua vida? Vamos lá. Eu vou te mostrar como assumir o controle da tua vida, carreira e finanças, alcançar a realização pessoal e profissional e ter orgulho das histórias que você vai contar sobre a tua vida, certo? Bom, para quem quer essa mentoria? Para quem sonha equilibrar a vida pessoal e profissional, não está feliz em seu trabalho, quer ter uma carreira baseada em sua missão, quer vencer na área financeira, ter dificuldade em tomar decisões e deseja aumentar a dedicação ao que realmente é importante para a sua vida. E para quem não é, aquelas pessoas que não estão dispostas a evoluir, acham que o problema é sempre o outro, acredita que não precisa fazer nada para alcançar o seu propósito, apenas reclama da correria, mas não tem interesse em fazer algo para mudá-la e quer continuar vivendo uma vida superficial. Aqui eu vou mostrar rapidamente algumas provas de clientes que já trabalharam comigo, tá certo? Assista esse vídeo rapidinho. Léo, eu estava muito frágil espiritualmente. E o Léo me ajudou muito. E também ele me ensinou uma estratégia de oração. Isso gerou uma intimidade muito grande em mim com o Senhor. Me ajudou também a me relacionar melhor com meu esposo, com a minha mãe, com minhas filhas, com meus irmãos, com a minha família. Me ajudou a quebrar muitas crenças na área financeira, me ajudou a pensar um espaço de lazer na minha vida, porque eu não tinha esse hábito. Me ajudou a olhar para todas as áreas da minha vida. Ele trabalha muito bem a questão da inteligência espiritual, emocional. Ele é muito didático. As aulas são dinâmicas, são maravilhosas, a gente interage muito com ele e aprende muito. Foi incrível, foi maravilhoso. Eu super recomendo. Gratidão, Léo. Sou extremamente grato a você, Léo, pelo tempo que tivemos ali, sabe? Tenho
colhido uma vida abundante na área espiritual, na área familiar, no ramo dos negócios. Hoje eu sou uma outra pessoa, com um caráter totalmente moldado, porque realmente, através desse curso, Deus mudou o meu caráter, sabe? Como homem, como pai, como filho, como empresário, sabe? E isso tem feito toda a diferença na minha vida. Deixar aqui a minha eterna gratidão. Bom, legal. Tá, Léo, mas por que que você resolveu entrar nessa área de desenvolvimento humano? Bom, vou dar uns passos para trás aí. Eu tive uma infância e uma adolescência bem tranquilas. Porém, um acontecimento mudou aí completamente a minha vida. E esse acontecimento foi uma viagem que nós fizemos, que nós faríamos, né, ao Beto Carreiro, numa excursão da oitava série. Então, essa viagem partiu de Campos Novos, minha cidade natal, Santa Catarina, às 5 da manhã, e estávamos naquela bagunça toda no ônibus, cantando, falando, brincando, e chegou um momento que a gente cansou e resolveu sentar para dar uma dormida, enfim. E, infelizmente, 7 horas da manhã, eu vi um barulho imenso que foi do ônibus saindo da sua pista e arrancando o guarda-reio, que é aquela proteção da estrada, numa curva, aquele barulho assim. E, infelizmente, o nosso ônibus começou a capotar. Desceu aí 100, 200 metros, na Serra da Santa, em Pouso Redondo. Esse ônibus foi jogando pessoas para fora, né? Quando o ônibus capota, assim, quebram-se todos os vidros e as pessoas foram sendo jogadas para fora, inclusive eu. E aí, somente 6 pessoas permaneceram dentro do ônibus até o final aí da descida. Essas pessoas acabaram brincando quando tudo meio que passou, né? Que pagaram a viagem e foram até o final da viagem. Mas, brincadeiras à parte, foi algo muito, muito sério, muito triste. Eu, eu caí num buraco, provavelmente esse buraco, né, foi uma provisão de Deus aí para mim, né? Então, talvez até passou por cima desse buraco, quando eu estava dentro do buraco, e desceu, né? E eu, daqui a pouco, acordei do desmaio, aqueles gritos, né? Aqueles choros, aquelas pessoas pedindo socorro, muita dor, gemidos, é um negócio de terror mesmo. E eu consegui levantar com muito sacrifício, tentei subir sozinho, né, a ribanceira, não consegui, né, um colega me ajudou, né, me empurrou até lá em cima, e eu consegui aí ser socorrido, né, uma ambulância me pegou e me levou para o hospital. Infelizmente, 6 pessoas não tiveram esse mesmo privilégio de serem socorridos e terem ficado com vida, né. Infelizmente, 6 pessoas morreram aí nesse acidente. Dessas 6, 3 pessoas eram da oitava série, na mesma sala que eu, uma criança mais nova ainda, e 2 adultos. Há 15 dias antes desse acidente, um ônibus com 15 argentinos também capotou nessa mesma curva da Serra da Santa, em Pouso Redondo, né, Santa Catarina, e todos os argentinos morreram. Isso foi no ano aí de 1996. Então, Léo, por que que esse acontecimento mudou completamente a tua história? Porque apesar de eu ter vindo de uma família religiosa, Deus ainda era um ser distante para mim. Mas após esse acontecimento, após alguns dias, enfim, não lembro quanto tempo exatamente, eu cheguei à seguinte conclusão: se eu ainda estou vivo, é porque Deus ainda tem um propósito na minha vida. E passaram-se alguns anos, após uma série de problemas de saúde, enfim, eu comecei a frequentar uma igreja evangélica, em 2004, e fiquei aí um tempo indo e vindo. Eu era muito bagunceiro, fazia muita festa, enfim, e então, fiquei indo e vindo, chegou uns 2 anos aí nessas idas e voltas. E eu decidi, esse é o melhor caminho espiritual para mim, vou seguir aqui. Mas eu comecei a perceber que muitas pessoas iam anos na igreja, participavam de cursos, retiros, mas elas tinham uma vida muito ruim em várias áreas da vida. E acabavam se conformando com isso. Não sei se você já ouviu frases como essas. Pessoas que acabavam dizendo, Deus é quem sabe. Como é que tá a vida? Tá como Deus quer, né? Mas Deus está no controle. Tá ruim, mas Deus está no controle. Né? Cada um sofre o que tem que sofrer, né? Você já ouviu frases assim? Essas mesmas pessoas dependiam aí da interpretação da Bíblia por outras pessoas, o que que é certo, o que que é errado. Não tinha o que hoje eu chamo de inteligência espiritual. E eu mesmo fui assim por muito tempo. Investia bastante tempo só nesse pilar espiritual. Acabei me tornando um cara bem religioso, né, no sentido negativo dessa palavra, né, seguindo aí uma série de regras criadas por outros homens que
não tinham sentido algum. Hoje eu vejo como não precisava ter seguido tantas regras criadas por homens. Então, como eu disse no início, né, dessa apresentação, eu mesmo vivia muito ansioso e sobrecarregado. Eu não sabia o que eu queria da vida, né, e sempre penalizava várias áreas da vida quando eu encontrava aí algum objetivo. Bom, até que um dia também aconteceu outra cena muito impactante, que a empresa que eu trabalhava patrocinou uma corrida e a coordenadora de RH estava postando, né, mostrando algumas fotos ali na apresentação para nós da corrida em si, e uma delas me chamou muito a atenção. Um rapaz bem acima do peso, tinha conseguido completar essa prova de 5 quilômetros, e aí estava aquele arco, né, onde os corredores iniciam a corrida e terminam a corrida, e ele lá tinha passado, e ele estava ajoelhado com as mãos assim no rosto, chorando. E aí, fazia mais ou menos 7 anos que eu tinha parado de jogar futebol, quase tinha morrido umas 2 vezes, palpitação, tontura, um negócio doido, foi até cardiologista na época, mas enfim, eu decidi, não posso mais jogar futebol, fiquei sedentário aí uns 7 anos. E aí eu tinha uma vida muito, muito focada no trabalho, né, vendo celular, vendo e-mail do trabalho pelo celular, né, com a filha no colo, enfim, estava realmente muito, muito focado nisso. E quando eu vi essa imagem, eu falei, cara, não tá certo isso. Eu sou magro, né? Por que que eu não tô, né, fazendo uma atividade como essa e tal? E aí, graças a Deus, eu troquei uma ideia com os caras que corriam, né? Pedi algumas orientações e eu comecei também a correr. E sou corredor até hoje. Mais uma peça do meu quebra-cabeças foi, né, fechada. Então, eu investi no espiritual, passei a investir no corpo. Com isso, eu melhorei a alimentação, melhorei sono, enfim. Mas ainda faltava uma parte. Meu emocional estava muito desestruturado. E aí, eu participei de uma imersão em inteligência emocional. E aí, meus olhos foram abertos para muitas coisas. E hoje eu entendo que era a última peça que eu faltava para investir, já que nós somos seres com 3 esferas, né? Pois está escrito lá em 1 Tessalonicenses 5:23, para a gente preservar o nosso espírito, alma e corpo. Tá? E aí, o que acontece? Então, sempre que você se olhar no espelho, lembre-se, você é um espírito, você tem uma alma e você habita em um corpo. Sempre que você pensar na sua carreira, na brevidade da vida, lembre-se que você precisa investir em inteligência espiritual, inteligência emocional e inteligência física. Se faltar um ou dois dos três, sempre vai faltar algo que você está completo. Tá certo? Eu vou te mostrar agora 2 slides e eu mostro aí 2 formas de atacar o problema no início desse vídeo. Né? Aquela história das pessoas ansiosas e sobrecarregadas, não sabendo o que querem da vida, e quando sabem, estragam várias áreas da vida para conquistar seus objetivos. A primeira ferramenta é a pirâmide do indivíduo. Nessa ferramenta nós temos, na parte de baixo, ser, que são nossas crenças de identidade e valor próprio, e não é à toa que ela está na base da pirâmide, sendo, portanto, a mais larga e a mais importante. Depois, eu sabendo quem eu sou, minhas crenças de identidade e valor próprio, eu consigo saber o que que eu posso fazer, o que que eu consigo fazer através das minhas crenças de capacidade. E fazendo mais, fazendo coisas mais importantes, eu vou acreditar que eu mereço, vou ter crenças de merecimento e no que eu posso ter. O que que acontece? Muitas pessoas acabam invertendo essa pirâmide, acabam focando no ter. Eu quero ter isso, eu quero ter aquilo, e por não quererem fazer o que tem que ser feito, não quererem ser as pessoas que elas têm que ser, acabam se envolvendo aí, às vezes no crime, pirâmides financeiras, enfim. E outras pessoas que focam muito no fazer. Elas baseiam sua vida pelo que elas fazem. Exemplo, um médico recém-formado que ainda está buscando aí a autoafirmação, saindo do hospital com um estetoscópio aí no pescoço. O que acontece? Esse médico está baseando a sua vida no seu fazer. Né? Eu sou médico, né? E acha que, na verdade, ele é médico, mas, na verdade, ele está médico. Se ele decidir ser qualquer outra coisa, engenheiro, piloto, qualquer outra coisa, ele simplesmente pode parar com aquilo, estudar outra coisa, fazer e correr atrás e fazer. Então, o mais importante realmente é o ser. Um processo de mentoria como esse, que eu estou propondo para você, ele vai expandir o teu ser. Você vai acreditar muito mais em quem você é, e aí você vai conseguir fazer mais coisas e coisas melhores para, consequentemente, ter coisas maiores e melhores. E também a roda da vida plena. Nessa ferramenta eu trabalho com 12 áreas da vida, espiritual, conjugal, filhos, financeiro e assim por diante. E aí você vai ter uma série de perguntas, onde você vai dar uma nota 0 a 10 para cada uma dessas perguntas, em cada pilar. Então,
né, vai fazer uma média em cada pilar e vai gerar algo parecido com isso aqui. Isso aqui é um exemplo hipotético. Né? Essa pessoa, por exemplo, se deu aí em média 8 no pilar espiritual, 7 no conjugal, enfim. E aí gerou esse gráfico aqui, esse radar chart, né? Essa linha azul aqui. E eu te pergunto, aparentemente essa roda aqui roda? Claro que não, né? Imagina um carro com 4 rodas assim, né? Onde é que ele ia parar? Né? Não ia dar certo. E muitas vezes na vida a gente está assim, né? Priorizando somente algumas áreas e deixando completamente esquecidas, né, outras áreas. Ou por desconhecimento, por descuido, enfim. E aí, nesse exemplo aqui, nessa ferramenta, a pessoa vai ter algumas opções. Por exemplo, você pode fortalecer os pilares que já estão fortes, para você ter ainda mais força. Isso é um jeito de tratar. Ou você pode pegar os piores, por exemplo, nesse caso aqui, a nota 2, né, social e lazer. Essa pessoa pode decidir, eu quero ter mais amigos, eu quero ter mais lazer. E ela vai investir o seu tempo, energia, dinheiro nisso aqui. Ah, não, Léo, eu preciso focar no meu financeiro, aqui é a nota 3, cara. Esse é a minha prioridade no momento. Ok. Ah, não, Léo, eu estou perdendo meus filhos estão com as amizades, né, estranhas que eu não gosto, eu vou focar neles, tudo certo? Né? Então, assim, a pessoa vai decidir, com base no seu próprio resultado, né, vai decidir o que fazer. E aí, dessa forma, né, reduzindo a ansiedade, por quê? Porque eu sei como que eu estou nesse momento, né? Eu sei quais são os objetivos que eu preciso estabelecer agora para ter a vida que eu quero ter. Bom, agora que você entendeu as bases que eu te passei, existe uma chance de você aprender de forma mais intensa e aprofundada sobre esse tema na minha mentoria. Baseado em todos esses anos de experiência teórica e prática, todas as imersões, treinamentos, mentorias, retiros, tudo que deu certo para mim e para os meus clientes, eu desenvolvi essa mentoria que chama-se, né, Assuma o Controle da Sua Vida, Carreira e Finanças. Bom, essa mentoria é dividida em 5 etapas, eu vou ler só a parte em negrito, porque depois eu vou abrir cada uma delas. Etapa 1, autoconhecimento. 2, visão de futuro. 3, desconstrução. 4, vida pessoal e finanças sob controle. E 5, construção. Bom, Léo, como vai funcionar a mentoria? A mentoria terá sessões ao vivo pelo Google Meet. Qual que é a ideia? É para você entrar em ação. Muitas pessoas têm dificuldade de entrar em ação. Então, em cada sessão, vamos trabalhar uma ferramenta. Na prática, você vai executar, né, coisas e já vai ter resultados na própria sessão, vai tirar as suas dúvidas, as sessões aí de 1h30, 2 horas. Depois você vai ter acesso, né, às gravações dessa sessão e acesso aos bônus que eu vou falar mais para frente. Então, as sessões são divididas aí em 5 etapas. A primeira, autoconhecimento. E aí temos a pergunta. Você já fez essa pergunta? Quem sou eu? Bom, essa pergunta vai responder, né, vai definir qual é o teu estado atual. E para te ajudar a responder essa pergunta, eu trago algumas ferramentas. A ferramenta MAVE, que é o mapa de autoavaliação inconsciente. Nessa ferramenta você vai descobrir muito mais quem você é, né, a tua identidade, tá certo? Também a Roda da Vida Plena, que foi uma ferramenta que a gente viu há pouco, e o levantamento e priorização de valores e regras. Então, em resumo, valores são raízes que você carrega, né? São coisas que você gostaria muito de ter, né? Se você não estiver tendo, você se sente frustrado, e caso você tenha, você se sente feliz, né? E aí vai, amor, respeito, paz, impacto na sociedade, intelectualidade, né? Conhecimento, enfim, o que você valoriza, né? Quais sentimentos você valoriza e quais regras que você estabelece para você entender que você está ou não está vivendo determinado valor. Nessa ferramenta nós vamos também ver se os teus valores estão bem priorizados. Porque se, por exemplo, tem um valor que é número 1 para você, e você está vivendo ele como número 10, por quê? Porque você está investindo pouco tempo, energia e dinheiro nesse valor. Como que você consegue trazer ele para cima? Né? Investindo mais tempo, energia e dinheiro, tá certo? Bom, etapa 2, visão de futuro. Sabendo quem eu sou, eu consigo definir quem eu quero me tornar. A sessão vai ser Dream List, que é lista de sonhos, mais expansão do sonho à quinta potência. Antes dessa sessão, vou te mandar uma lista de desejos e demandas. Tem uma série de itens que você vai ver em várias áreas da vida, coisas para você sonhar grande, para você despertar aquilo que você talvez nunca imaginou. Porque eu costumo falar que é impossível você sonhar com algo que você nunca ouviu falar, que você nunca viu uma foto, que você nunca chegou perto. Você não tem como sonhar naquilo, sonhar com aquilo. Então, qual que é a ideia? Essa lista é para você entender, cara, isso aqui seria muito bom para mim, eu quero muito isso. Mas isso aqui não faz sentido para mim. E aí você vai aí tomar algumas decisões do que você realmente quer para a tua vida.
Depois você vai, então, nessa sessão, listar esses sonhos e eu vou te levar para uma ferramenta emocional, onde eu vou te colocar dentro desse sonho, porque o nosso cérebro não diferencia o que é real do que é imaginado. Então, ali você vai expandir esse sonho e você vai sair com uma lista aí de 20, 30 sonhos. Tá, Léo, então eu vou sair então executando 20 ações? Não. Na próxima sessão, que é a clareza e decisão, entre outras coisas, você vai sair com um objetivo central definido, tá certo? Esse objetivo aqui, você vai realmente mirar aí todas as suas armas para atingir ele. Quando você mira em algo, você consegue atingir esse algo, tá? Por quê? Porque se você foca em 12 áreas da vida ao mesmo tempo, na verdade, você não focou em nenhuma. Você, na verdade, está apagando incêndio em todas as áreas e você não vai crescer em nenhuma, né? Então, muitas vezes, a nossa vida não tem que ser equilibrada, ela tem que ser balanceada. Eu vou focar aí 80, 90% da minha energia nesse pilar aqui, ou em dois pilares, enfim, e as demais coisas eu vou dar uma mantida ali, como dá, como é possível, né? Mas eu vou focar nisso aqui. Até porque quando eu foco nisso aqui, os resultados positivos desse foco também vão, muitas vezes, migrar para outras áreas, outros pilares. Tá, Léo, mas e aí, as outras áreas da vida vamos esquecer? Não. A gente vai criar uma visão positiva de futuro para cada área da vida e o teu mural da vida plena. E dessa forma, através da visualização e afirmação, nós vamos atrair essas coisas para a tua vida de uma forma mais rápida, de uma forma sólida, tá certo? Até aqui, então, etapa 2. Etapa 3. Desconstrução. O que tem impedido o meu progresso? Nós vimos quem nós somos e vimos quem nós queremos nos tornar. Só que tem coisas, eu costumo dar um exemplo que, imagina que você comprou um terreno que tem uma casa velha nesse terreno, e você quer construir um prédio. A primeira atitude é demolir essa casa. E o que é essa casa na nossa vida? São crenças limitantes, historinhas que a gente conta para justificar nossos insucessos, vícios, regras desnecessárias que não levam a lugar algum, medos que muitas vezes nos paralisam, não nos deixam agir, e ignorâncias. Ignorâncias aí naquelas três esferas que eu falei: espírito, alma e corpo. Então, o que acontece? O ignorante tem dois tipos, né? Aquele cara que não sabe nada de algum assunto, ou aquele cara que acha que sabe tudo de algum assunto. Por que esse cara é ignorante? Porque ele simplesmente se fecha para tudo e todos que vêm falar sobre algo naquele assunto. Ele já é o cara, ele já é a pessoa que manja de tudo. E aí ela acaba ficando aí obsoleta, desatualizada. Então, o que nós vamos falar nessa parte da ignorância? Vamos falar sobre atividade física, alimentação, desfrute, descanso, sono de qualidade, né? Oração, meditação, mindfulness, que é a atenção plena. Vamos falar sobre despertar pleno, ativação do estado de recursos e gratidão, né? Eu gosto de destacar essa linha aqui do despertar pleno, que desde a minha primeira imersão em inteligência emocional, já faz vários anos, que eu devo ter passado uns 5 dias aí, no máximo, sem fazer o despertar pleno, porque eu acordo, né, às vezes meio cansado e tal, e vou lá e faço um exercício de 40 segundos, 1 minuto, e eu já saio energizado, já saio, né, vamos embora, vamos enfrentar esse dia e vai dar tudo certo. Então é muito bom. Por quê? Porque o nosso corpo e a nossa mente são um sistema só. E dentro de nós temos esses estados de recurso, de vitória, felicidade, de paz, enfim, estados positivos. Mas nós também temos estados negativos. E aquilo que é normal, aquilo que é comum, é a gente acessar os estados negativos. Porque a gente muitas vezes está rodeado de pessoas negativas também. E aí, é aquela história, né? Napoleão Hill falou o seguinte, que a pobreza é coletiva, a riqueza é individual. A doença é coletiva, a saúde é individual. Então, se você quer inconscientemente, é claro, ser pobre e ser doente, é só você fazer o que todo mundo está fazendo. Agora, se você quer ser uma pessoa rica, uma pessoa bem-sucedida, uma pessoa saudável, você vai ter que fazer aquilo que 1%, 2%, no máximo 5% das pessoas estão fazendo. E aí, para isso, precisa arrancar essas ignorâncias e injetar sabedoria para dentro e praticar. Então, eliminando aí o que tem impedido o teu progresso. Bom, agora nós vamos para a etapa 4, que é vida pessoal e finanças sob controle. Aqui nós vamos falar de organização, planejamento e realização, pessoal e financeiro. E vamos desenvolver também a mentalidade milionária. Bom, nós vamos falar sobre 72 crenças limitantes financeiras, que todos nós temos, crenças limitantes financeiras, foram instaladas aí pelos nossos pais, professores, né, enfim, cônjuge. A gente tem ali, né, coisas que nos impedem, né, de atingir alguns resultados. Inclusive, vou te passar também todo
meu sistema de planejamento e organização financeira, né, que eu faço há anos, né, pacotes de planilhas. Então, são planilhas inteligentes que vão te ajudar, né, a tomar várias decisões. Por exemplo, vai ter lá um simulador, se você colocar, eu quero comprar um carro, tal, por exemplo, uma entrada de tanto e uma parcela de tanto. A planilha vai ficar toda vermelha, por exemplo, se você for estourar o seu orçamento, né, com esses valores aí desse carro. Então, você vai ter que tomar algumas decisões. Eu vou fazer mais dinheiro aqui, quanto que eu preciso, ou eu vou pegar um carro mais barato, ou eu vou esperar, ou eu vou fazer um financiamento em mais anos para a parcela ficar menor e caber. E aí fica tudo, né, branquinho ali, não tem problema algum. Essa é a ideia, né? Então, para que você tomar decisões como, eu vou fazer, depois eu vejo como que faz. E aí, tem pátios e pátios de carros aí tomados, por quê? Porque a pessoa não conseguiu pagar. Muitas vezes, né, a pessoa até coloca, né, na culpa de Deus, né, e tem até nesses pátios aí carros como, foi Deus que me deu, né, presente do Senhor, né? Ou seja, muitas vezes a pessoa foi na emoção e não na razão. Então, em finanças, a gente precisa muitas vezes também, né, fazer contas, fazer orçamentos, para realmente fazer as coisas darem certo. Bom, e desenvolvendo a mentalidade milionária. O que é isso, Léo? Não sei se você ouviu falar, nós temos um termostato financeiro. Alguns falam set point financeiro. Eu vou te explicar mais ou menos como funciona. No ar-condicionado, existe um termostato que ele vai fazer o seguinte: se você seta lá 22 graus, esse ar-condicionado vai ligar lá o compressor, né, para baixar essa temperatura até os 22 graus. Pode ser que vá até os 21, 20, e aí o que vai acontecer? Dependendo do ar-condicionado, vai desligar o compressor ou vai diminuir a velocidade dele. E aí aquela sala, aquele ambiente vai começar a esquentar um pouquinho, passa para 23, 24, e aí o que vai acontecer? Vai ligar de novo o compressor ou aumentar a velocidade dele para que ele fique ali naquele range, naquela faixa de temperatura. Da mesma forma, em finanças, a gente também tem um termostato. Tem pessoas que pagam suas contas e sobra R$ 1.000 no final do mês. Tem pessoas que pagam suas contas e não sobra nada, fica zerado. Tem pessoas que pagam suas contas e ficam sempre devendo, ficam sempre negativos. Isso é o quê? É o seu termostato financeiro. E o que acontece? Como isso é algo lá na mente, mesmo que você faça aí uma grana, que você ganhe, uma herança, que você ganhe na Mega Sena, o que vai acontecer? Você, assim como 90% dos ganhadores da Mega Sena ficam mais pobres do que eles eram antes, por quê? Porque começa a fazer um monte de gastos, porque a pessoa não é rica, ela só está rica. Ela tem a mente de uma pessoa que não é rica ainda. Então, investe em um monte de passivos, carros, casas, que depois não vai conseguir pagar todos os impostos desses bens. E aí, o que acontece? Fica mais pobre do que era antes. E nós também, se nós não mudarmos o nosso termostato, o nosso set point, se a gente recebe aí, sei lá, 100 mil, 200 mil, 1 milhão, se a nossa mente ela está setada para ter aquele valor baixo ainda, o que vai acontecer? Nós vamos dar um jeito de emprestar para quem não paga, nós vamos dar um jeito de gastar em coisas que não precisa, de comprar algo que não vai fazer sentido algum, só para voltar no nosso limite. E muitas vezes isso também faz parte até do pertencimento, né? Eu pertenço àquela família que tem aquele cenário financeiro, eu pertenço àquele grupo que tem aquele cenário financeiro, eu não posso me descolar, porque eu vou parar de pertencer. Pertencimento é uma das necessidades dos seres humanos. Então, tudo isso a gente vai ver, né, entre outras coisas, nesse módulo aí que falaremos de finanças e da mentalidade milionária. Que não tem como você aumentar o seu nível financeiro se você não aumentar o nível da tua mente primeiro, tá certo? Beleza. Agora vamos falar da organização pessoal. Eu criei uma sigla chamada Soma GT. Os sonhos, né, o S vem de sonhos, que nós já vimos lá na etapa 2. Depois nós vamos pegar esses sonhos, misturado com os valores, que nós também já vimos, e nós vamos criar aí os teus objetivos, né? O, M, metas, A, ações e GT, gestão do tempo. Qual que é a ideia? A gente vai fazer uma gestão do tempo de uma vida que você quer viver. O grande problema de algumas pessoas com a gestão de tempo, gestão de tempo é chato, rotina é chato, por quê? Você está fazendo gestão de tempo e rotina de uma vida que não gosta, né? Então, pouco importa se você faz uma atividade que você não gosta, se você reduz aí de 1 hora para 55 minutos. Você não vai nem ficar feliz, porque o que você vai fazer com esses 5 minutos aí, né? É uma coisa que você não gosta, uma vida que você não está querendo viver. Então, quando você começa a estabelecer, de fato, o que você quer para a sua vida, aí sim, nós vamos aí classificar as suas ações, né, em YUKI, importantes, urgentes e circunstanciais. Então, nós vamos buscar aumentar a quantidade de ações importantes que você faz, que são as ações que vão te ajudar a estabelecer e cumprir suas metas, objetivos e sonhos.
Vamos procurar reduzir as urgências, que só geram estresse, que são coisas que eram importantes e não foram feitas na hora. E vamos também reduzir as ações circunstanciais, que são ações que não fazem sentido algum, elas só são aí um alívio para o cérebro, quando você está muito cansado, vou dar uma olhadinha no Instagram, né? Ok, todos nós fazemos isso. O grande problema é quando eu me perco nisso, né? Fico ali 1 hora, 2, 3 horas rolando no Instagram, quando eu vejo, nossa, passou todo esse tempo e tinha que fazer um monte de coisa e não fiz. E aí fica aquele sentimento de frustração, né? Ou seja, a gente tendo essa consciência, a gente vai fazer aí um planejamento PANS, né? P de planejamento, A, anual, M, mensal e S, semanal. Aqui o planejamento anual costuma brincar o seguinte: vamos fazer um planejamento diferente daquele planejamento do dia da mentira. Como assim é o dia da mentira? O dia da mentira é dia 31 de dezembro, aquele dia que você fala assim, ó, ano que vem eu vou para academia, eu vou ficar rico, eu vou isso, eu vou estudar tal coisa, eu vou isso, eu vou aquilo, faz aquela lista gigante, e chega lá em 10 de fevereiro já esqueceu tudo. Conhece alguém assim, ó? Infelizmente, complicado, né? Então, não, nós vamos fazer um planejamento anual com base nas nossas metas, objetivos e sonhos. E aí, nós vamos estabelecer esse planejamento mensal e o semanal. E no semanal, nós vamos priorizar, né, com a priorização S1, 2, 3. O que é isso? Semana 1, semana 2, semana 3. Nós vamos estabelecer, né, por exemplo, das 50 ações que você listou, e 8, mais ou menos, você vai fazer aí nessa semana 1. E dessas 8, 1, 2 ou 3 no máximo, vão ser big wins, que são grandes vitórias. Então, essas grandes vitórias, imagine se você tiver 2 grandes vitórias por semana, num ano que tem 52 semanas, 52 vezes 2, 104. Imagine um ano com 104 grandes vitórias. Esse ano, na tua opinião, vai te ajudar a você atingir as suas metas, objetivos e sonhos? Ou seja, com o uso da agenda, com o uso dessas ferramentas todas, né, nós vamos ter um ano sensacional. E esse ano ele vai sim te ajudar a você atingir lá o teu futuro desejado, aqueles sonhos que pareciam impossíveis. Porque muitas vezes as pessoas subestimam o poder de 5 anos, o poder de 10 anos, e acabam superestimando o poder aí de uma semana, um mês, um ano. Ou seja, eu quero que nesses 3 meses aqui, eu quero me tornar milionário. Em 3 meses eu quero resolver tudo que eu não resolvi. 3 meses eu quero ter uma vida extraordinária, abundante, plena, em todas as áreas. Cara, passou anos e anos desconstruindo, vamos construir certinho, vamos fazer um negócio, né, paulatino, vamos fazer um negócio, né, bem estruturado para que você não desista, para que você não procrastine mais, tá certo? Essa é a ideia. E aí, com técnica de esportividade, com estratégias para aumentar o foco e eliminação de distrações, não tenho dúvida de que em 5 anos você pode ser uma pessoa completamente melhor. Mas completamente melhor mesmo, em todas as áreas. Quando você começa aí a trabalhar na tua semana de forma estruturada. Você para aí de perder tempo e você começa a agir com base naquilo que você quer, não com base naquilo que alguém quer para você. Tá certo? Maravilha? E na etapa 5, construção. Minha carreira é a minha missão. Nessa etapa aqui, nós vamos falar sobre propósito e missão de vida através de uma série de perguntas, que são as perguntas realmente que movem a nossa vida. Eu vou arrancar de dentro de você esse propósito, essa missão de vida. Você vai sair dali com uma clareza absurda de no que você vai trabalhar, né? No que você vai conseguir gerar mais valor para a sociedade e ter mais felicidade naquilo, tá certo? Vamos falar também de coisas que nos ajudam aí na nossa profissão, que é gestão de pessoas, o poder da palavra não e reuniões produtivas, né, para que a gente tenha uma vida produtiva, também profissional. Vamos falar de inteligência artificial, que é um conceito que veio aí para ficar. Vamos falar da avaliação do contágio social. Aqui eu trago uma breve explicação. Contágio social, imagine tempo de pandemia, coronavírus, setembro de 2020. Se alguém espirrasse perto de nós, a gente já ficaria com medo. Por quê? Porque a nossa noção de contágio viral ficou altíssima. Só que muitas vezes nós não temos essa noção no contágio social, né? Cientistas lá da Harvard, Columbia, enfim, várias universidades estudaram esse contágio social e concluíram que as pessoas que a gente se relaciona, elas têm o poder de influenciar se a gente vai ficar acima do peso, se a gente vai ser saudável, se a gente vai ser mais pobre ou mais rico, se a gente vai ter mais sucesso ou menos sucesso. Então, ali a gente vai avaliar as suas redes sociais, e aqui não estou falando de Facebook, Instagram, estou falando de rede social do trabalho, rede social da faculdade, rede social do futebol, rede social da academia, enfim. Essas redes sociais vão perceber quais dessas redes estão te puxando para cima e quais estão te puxando para baixo. E aí você vai tomar algumas decisões para que você realmente tenha mais resultado na sua vida.
tá certo? Uma pergunta que eu te faço: se você pudesse voltar no tempo, você tomaria alguma decisão de uma forma diferente da que você tomou? Provavelmente sim, né? Essa pergunta é meio óbvia, né? Quem nunca, né, tomou decisões erradas? Então, olha só, a importância dessa questão de como tomar melhores decisões. São duas ferramentas, ganhos e perdas e auto-coaching, elas vão te ajudar a tomar melhores decisões, para que quando você se encontrar numa bifurcação da vida, que vão aparecer, você saiba para que lado vai ser o melhor para você. E aí você vai ter resultados muito melhores, né, daqui para frente, tá certo? Até aqui, o que você achou? Você gostou dessas 5 etapas? Elas fizeram sentido, né? Esse passo a passo? Alguma dessas etapas você gostou mais? Bom, uma pergunta, né? O quanto você pode ganhar como pessoa, na tua carreira, nas tuas finanças, nos teus relacionamentos, sabendo, né? Etapa um, quem você é. Etapa 2, definindo quem você pode se tornar. Etapa 3, desconstruindo tudo aquilo que te impede de avançar. Etapa 4, desenvolvendo aí a mentalidade milionária, né? E organizando a tua gestão do tempo. E etapa 5, descobrindo como viver a tua missão na tua carreira. Tá, Léo, e além da sessão, como vai funcionar? Eu vou indicar livros, vou indicar filmes, vídeos, exercícios emocionais e ações para facilitar aí toda a execução, né? E arquivos, né? Para facilitar toda essa organização e execução dessas ações. Planilhas, PDF, checklist, enfim. E vai ter o meu suporte para tirar todas as suas dúvidas. Aqui eu passo aqui mais algumas, mais um trecho de alguns vídeos aqui, tá? E pessoas que tiveram aí, venceram suas crenças limitantes, melhoraram relacionamentos, descobriram o seu propósito, elencaram e priorizaram seus valores, venceram a procrastinação e aumentaram a produtividade, se priorizaram, né, deixando de ser agenda dos outros para criar sua agenda, aprenderam a dizer não e tomaram decisões importantes. E eu te pergunto, você deseja alguma dessas transformações? Não conseguia me organizar, tirar um tempo para mim fazer uma atividade física, não conseguia me organizar para tirar um tempo para mim ficar com a minha filha, ficar com o meu esposo. Eu não conseguia fazer essa organização com o tempo, né? Consigo hoje em dia conseguir falar não para algumas coisas e me priorizar, tá perto das pessoas que me acrescentam. Hoje em dia eu consigo fazer uma atividade física. Que Eu legal. não fazia. Uhum. Sou secretária, vai fazer 10 anos. Antes eu conseguia fazer a agenda de todo mundo e eu não conseguia fazer a minha própria agenda, né? E hoje em dia eu consigo me priorizar primeiro. Que legal. Primeiro Deus, depois conseguir me priorizar, né? Eu já comprei a minha moto, a minha graduação eu tinha trancado 3 vezes. E hoje em dia eu comecei a fazer e eu quero concluir. Que A ótimo. meta é concluir um projeto que veio de Deus, assim, sabe? Amém. Então, é uma bênção e eu agradeço de coração todo dia e, assim, quero participar demais. Tenho vontade de levar meu irmão, a minha irmã, para estar participando de estar mostrando o que tu tem para ensinar, o dom que Deus te deu, entendeu? Eu sou muito Amém. grata, assim, sabe? Foi meu mentor, me ajudou ali com o conhecimento que ele tem a alcançar os objetivos profissionais que eu tinha naquela época. E eu fiquei muito mais próximo de atingir os objetivos que eu tinha naquela época do que eu estava antes de conhecer o Léo. Se você quer alcançar os seus objetivos, você precisa de alguém para poder te levar até esse objetivo, esse alguém é o Léo Redante. Quando eu estava com alguns problemas familiares, problemas com a minha esposa, depois desse curso, a minha família, o meu relacionamento com a minha família melhorou consideravelmente. Foi muito importante para minha vida, para mim realmente, para que eu pudesse descobrir realmente os meus princípios como homem. Foi algo assim que virou uma chave na minha vida e eu consegui realmente desempenhar um papel de liderança dentro da minha casa, onde era tudo muito bagunçado. Tinha alguns medos, alguns receios, algumas mágoas não curadas. Graças a Deus e a ajuda do Léo, hoje eu sou uma pessoa melhor, tenho uma esposa que eu amo muito, tenho um bom emprego, tenho uma família abençoada. É realmente um privilégio poder ajudar essas pessoas. Elas, com certeza, são alguns dos motivos que Deus me permitiu ficar vivo naquele acidente. E tantos outros livramentos que eu tive. Fez sentido para você?
Quanto você acha que seria um preço de mercado para uma mentoria como essa? Pensou? Uns 10 mil é um preço que alguns mentores falam que mentoria tem que ser esse preço, né? Não tem, esse é o preço atualmente. Tem mentorias muito mais caras que isso, né? Mas fique tranquilo que não é esse o preço que eu estou cobrando ainda, tá certo? Vou falar aqui de alguns bônus que eu estou trazendo junto com essa oportunidade da mentoria. Primeiro, são as minhas experiências com relação ao marketing digital. Então, todos esses cursos, mentorias e imersões que eu fiz aqui com Pablo Marçal, Leandro Dadeira, Pedro Quintanilha, Wendel Carvalho, Yuri Costa, enfim, toda essa galera aqui, eu acabei investindo bastante dinheiro, bastante tempo no marketing digital. Bastante teorias diferentes, enfim. Eu posso te ajudar a você, se você tem alguma ideia de entrar no marketing digital, qual deles você poderia investir? Você não vai precisar investir tanto quanto eu investi, tá certo? Eu posso direcionar você. Eu posso te ajudar também com os meus conhecimentos, hein? As minhas experiências do emprego a empreender. Eu cheguei a ter um sonho de ser coordenador da qualidade do meio ambiente a minha vida toda, né, que era o maior cargo que eu já tive. Na minha cabeça, se eu ficasse naquela função a vida inteira, eu estaria realizado. Mas Deus tinha mais para mim, né? Então ele permitiu que eu fosse demitido daquela empresa e passasse algumas outras situações para chegar até aqui. Então, para eu sair daquela mentalidade de que aquela função era suficiente para atualmente estar somente empreendendo no desenvolvimento humano, imagine a quantidade de chaves que eu tive que virar aí na minha mente. Então, tudo isso, né, você vai levar também como bônus você entender quais foram essas viradas de chave que me levaram aí a rumar de uma coisa para outra, tá certo? E também, caso você, não, Léo, não quero empreender, eu quero um emprego melhor. Então, eu vou te ajudar. Que eu passei também 3 meses e meio, né, buscando aí recolocação profissional de uma empresa para outra, né? Então, eu juntei aí uma série de vídeos, né, numa playlist. Eu juntei técnicas sobre recolocação profissional, modelo de currículo, né, que na época eu paguei para fazer um currículo, né, bom e tudo. Resumo dos principais pontos de uma entrevista de emprego. Então, tudo isso que eu peguei na prática e também na teoria, né, com a Karina Peloy aqui no curso de transição de carreira, né, recolocação pedido de aumento com o João Carvalho, enfim, alguns cursos que eu acabei fazendo, tá certo? Então, eu posso aí te ajudar também nessa questão. Bom, se você que recebeu esse vídeo hoje, se você comprar até hoje, R$ 22,59, eu vou te dar também esse bônus DISC, né, que é avaliação comportamental. O que é DISC, Léo? D, dominante, e influente, S, vem no inglês steadiness, em português estabilidade, e C, conformidade. Então, qual que é a ideia? De você descobrir qual que é o teu perfil comportamental, e eu vou te explicar sobre todos os 4 perfis, né? Como se relacionar com um perfil, como se relacionar com outro, o que esse perfil espera ouvir, o que esse perfil, né, espera dos outros, enfim. Quais são os pontos fortes, os pontos limitantes de cada perfil. Dessa forma, você vai conseguir não aplicar somente a regra de ouro. Que a regra de ouro é: faça para o outro aquilo que você gostaria que fizesse para você. Essa é a regra de ouro. Mas existe a regra de diamante, que é muito melhor. Faça para o outro o que o outro gostaria que você fizesse para ele. Ou seja, muitas vezes você faz alguma coisa para alguém, que é alguma coisa que você gosta, mas essa pessoa não dá valor para isso. E você ainda fica frustrado. Nossa, que pessoa ingrata. Olha só, eu fiz para ela o que eu queria que ela fizesse para mim e ela não ficou grata. Claro que ela não gosta disso. Para ela isso não é um valor. Para algumas pessoas, aí você vai entender que uns são mais lentos, uns são mais rápidos. Uns tomam decisão muito rápido, outros demoram muito para tomar decisão. Uns gostam de estar no meio do povo o tempo inteiro, outros gostam de estar quietos o tempo inteiro. Quem está certo, quem está errado? Nenhum. Todos têm o seu perfil comportamental diferente. E aí a gente precisa entender isso para que a gente possa se relacionar melhor, né? Sabendo o que eu posso extrair de cada tipo de perfil, sabendo como eu posso me comportar para ter relacionamentos cada vez melhores, certo? E também o bônus Soma GT. Esse bônus, além de eu te passar na sessão como você fazer os seus sonhos, objetivos, metas, ações, gestão do tempo, eu vou fazer junto contigo, tá? Eu vou pegar o computador e eu vou digitar nas minhas planilhas, que eu já estou acostumado, você vai falando e eu vou fazendo. Eu já fiz isso com uma cliente, foi muito legal. A gente conseguiu estabelecer os objetivos, né, pegar os sonhos e valores dela, criar os objetivos, metas e ações, ficou bem estruturado, ficou bem legal, ela ficou bem satisfeita com o resultado. E aí, o que você achou? O que mais te chamou a atenção?
Agora, você é uma pergunta que parece a mesma, mas não é. Quanto você acha que vale um processo desse? E aqui, só para já explicar, né? Antes eu perguntei quanto você acha que custa, né, um processo desse. O custo, né, é o preço, é o quanto você paga. E o quanto vale é o valor, é o que você leva, tá certo? Então, por isso que, se você assistiu esse vídeo até aqui, eu imagino que você está vendo valor nisso. Qual é o valor de você viver o seu propósito? De você encontrar equilíbrio saudável entre trabalho e vida pessoal? E você ter orgulho de histórias que você vai contar, da vida que você vai viver. Imagine você com seus filhos, netos, enfim, contando sobre uma vida abundante que você viveu. Né? Imagina como seria legal isso. Alcançar suas metas, objetivos, sonhos, ser uma pessoa, né, realizadora, né, vencer a procrastinação e você ter uma vida financeira equilibrada e crescente. Qual é o valor disso tudo? Isso tem valor para você? Bom, esse foi um breve resumo. Eu espero que você tenha gostado daquilo que a gente viu, que você tenha aprendido algumas coisas, tá certo? Mas o que a gente viu, com certeza, não é maior, né, do que a pontinha do iceberg. Não sei se você lembra, mas no iceberg, 11% somente dele está acima da superfície. Os outros 89% a gente não enxerga, tá certo? E isso aqui é uma metáfora do que você vai ver na mentoria, né, de forma mais aprofundada e intensa. Na mentoria, assume o controle da sua vida, carreira e finanças. Se você gostou, me mande uma mensagem e vamos aí agendar uma conversa para a gente alinhar todos os detalhes para a gente começar o quanto antes, tá certo? Vamos aqui fazer uma mentalização, tá certo? Imagine você daqui 10 ou 20 anos. Pode escolher um período, tá? Um período que faça sentido para você, tá certo? Feche seus olhos. Imagine nesse momento, você com um filho ou com um neto conversando. E esse filho, esse neto, muito ávido por obter sucesso na vida, já está naquela idade que está fazendo escolhas, tomando decisões sobre o seu futuro, e ele senta e te pede: qual foi ou quais foram as razões de tamanho sucesso que você teve? E aí você começa a lembrar. Você começa a lembrar, né, todas as decisões importantes que você tomou. Você começa a lembrar que naquela data você decidiu estudar aquilo, naquela data você decidiu trabalhar com aquele outro, naquela outra data você decidiu se relacionar com tal pessoa, fazer aquele networking. Naquela data você decidiu alguma coisa que começou a fazer diferença na sua vida. E eu quero que você imagine agora, você entrando nessa mentoria. Você aprendendo tudo que você pode aprender, você se conectando com pessoas que têm objetivos semelhantes aos teus, que é de assumir o controle da tua vida, da tua carreira e das tuas finanças. Imagine tudo que pode sair de bom daqui, todas as experiências que você pode obter, todas as teorias e práticas, tudo aquilo que tem dado certo, para que você tenha mais e mais resultado, para que você vá construindo semana a semana grandes vitórias, para que você tenha meses extraordinários, anos extraordinários, para que daqui a algum tempo, né, daqui a 5 anos, você tenha uma vida completamente diferente, daqui a 10 anos maior ainda, melhor ainda, daqui a 20 anos maior e melhor ainda, onde você possa ser essa referência, você possa deixar esse legado de alguém que é uma pessoa realizadora, de alguém que fez e aconteceu, de alguém que recebeu essa dádiva de Deus, que é a vida, e aproveitou. E não ficou só reclamando, como muitos fazem, de que a vida é difícil. Você pegou e tomou posse daquela frase que não são as condições que determinam o teu destino, mas sim as decisões. Você tomou uma decisão. Você foi lá e fez. Você foi lá e testou. Você foi lá e corrigiu. Você foi lá e melhorou. Você foi lá e aconteceu. E hoje você pode estar aí com teu filho, com tua filha, com teu neto, com tua neta, explicando que uma das razões do teu sucesso foi ter entrado nessa mentoria, foi ter aproveitado, foi ter participado, foi ter tirado as tuas dúvidas, foi ter se conectado com pessoas que estão no mesmo propósito, foi ter gerado negócios a partir dessas conexões todas, e você foi lá e obteve aí tantos resultados. Tá certo? Pode abrir seus olhos,
E é isso que eu desejo para você, que você tenha um futuro sensacional. Eu acredito de coração que uma nova história Deus tem para você. Basta você tomar aí as decisões certas. Tá certo? Com isso, eu me despeço. Desejo aí que Deus te abençoe e nos vemos aí nos próximos caminhos aí. Tamo junto.